não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Que nós recolhemos todos os dados da nossa vida e que acreditamos percebê-los todos como um sistema coerente, fundamentado, tá certo? Ordenado e cheio de sentido. Tão cheio de sentido que nós o aceitamos, diz ele, como se nós mesmos tivéssemos escolhido esse destino. Quer dizer que não há hiato, não há separação nesses momentos entre o que é, vamos dizer, a realidade e a idealidade, entre o que é, vamos dizer, o fato bruto, o fato empírico e o que seria a escolha racional feita por nós mesmos, a escolha livre feita por nós mesmos, tá certo? Depois esses dois elementos se separam novamente, quer dizer, a nossa consciência, a nossa unidade interior vai para um lado e o mundo dos fatos, o mundo empírico vai para o outro, formando agora então uma oposição. E esta oposição ela se agrava porque no momento em que as preocupações, por assim dizer, externas, né, ou alheias, antagônicas à consciência, se impõe a ela como se elas fossem a realidade. Quer dizer, a situação momentânea se impõe a você e o oprime, e você presta atenção nela, ele concede a atenção e você a respeita porque você acredita que ela é a realidade, ao passo que o seu mundo interior é apenas sonho, pensamento, etc, etc. É claro que isso é uma gravíssima ilusão de ótica, tá certo? Porque não há situação externa, por mais opressiva que seja, ou por mais atraente que seja, que não passe. Todas elas são transitórias, elas estão continuamente vindo e voltando, entrando e saindo, e estão continuamente se desfazendo. Quer dizer que se a realidade consistisse efetivamente, como diz ele, o solo duro da realidade consistisse dessas situações, então ele não teria, na verdade, solidez nem consistência nenhuma, ele seria um permanente fluxo de aparências, como de fato é. Ao passo que a outra experiência, que é a experiência da unidade da consciência, nos remete já a uma outra esfera da realidade que é mais estável e permanente. Tá certo? De modo que todas as situações que foram vividas aqui lhe pareceram ter uma certa importância no momento em que elas se apresentavam, todas elas são apenas impressões. Essas impressões elas são mais fugidias até do que estes momentos a que se refere o Lavelle. Né? E se nós lhes damos tanta importância, é em grande parte porque eles são a negação de tudo aquilo que nós queremos ser. Tá certo? Então nós prestamos atenção a essas coisas, nós respeitamos essas situações, nós lhes damos importância por efeito do medo. Quer dizer, o seu eu mais interior, ele teme a situação exterior, ele teme, quer dizer, as pressões que são antagônicas, então ele, por assim dizer, cai de joelhos diante do inimigo. Tá certo? Nós somos levados a isso, de fato, por uma covardia, mas em seguida tentamos justificar, tentamos legitimar retroativamente a nossa covardia, dizendo que
abandonamos então o mundo dos sonhos, tudo aquilo que nos é mais próprio, mais íntimo, mais verdadeiro, tudo aquilo que é mais nós mesmos, é então condenado como se fosse uma ilusão, e as situações passageiras e ilusórias são, vamos dizer, entronizadas como se fossem a verdadeira realidade. Tá certo? Então é o momento em que você traiu você mesmo. Você traiu aquilo que existe de mais elevado e mais sério em você mesmo, e automaticamente você entra numa nova posição existencial na qual a compreensão da sua existência, a compreensão da própria realidade exterior se torna impossível. Quer dizer, quanto mais você respeita, quanto mais você cultua essas situações exteriores, sejam elas de ordem opressiva ou de ordem mais atraente e sedutora, mais burro você está ficando, e mais você está se afastando do centro da sua consciência. Quando eu defini a filosofia, já anos atrás, como unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa, então está subentendido nesta definição que o exercício da filosofia depende menos da aquisição de uma cultura filosófica, tá certo, do que da aquisição de uma espécie de força, de uma espécie de poder que o indivíduo tem de perseverar em si mesmo, de perseverar nesse momento a que se refere o Louis Lavelle, e de encarar tudo com a máxima seriedade, tá certo, em face daquilo que é mais permanente e, em última instância, decisivo. De algum modo, é como você olhar tudo sob a categoria da única certeza que existe, que é a certeza da morte. Quer dizer, você sabe que você vai morrer um dia, você sabe que no instante em que você morrer, a sua vida não poderá sofrer mais transformações, sabe que você terá alcançado a sua forma completa e definitiva, simbolizada, como eu já lhes disse, no caixão de defunto, caixão sextavado, que imita, simboliza os 6 dias da criação e, portanto, o fim do ciclo de transformações, né? Então você olhará a vida sob o aspecto dessa forma final que você terá adquirido no instante da morte. Então, evidentemente, tudo o que é transitório será olhado à luz do que é definitivo. Sem isto, toda a pretensão de conhecimento, de moralidade, de conduta certa, etc., é tudo ilusão, é tudo imitação, é tudo frescura, tá certo? É tudo uma futilidade imensa. Então, a capacidade de perseverar nesta atitude descrita aqui pelo Louis Lavelle é que é a coisa, vamos dizer, a atitude central no aprendizado da filosofia. E ela na verdade, é um exercício psicológico, um exercício espiritual, e não um aprendizado por leitura. Não se trata de um estudo, mas de uma prática espiritual. E é precisamente isto o que, quando falta, torna as filosofias, vamos dizer, exercícios de futilidade, que podem até servir para outras finalidades de ordem mais externa, sociológica, política, etc., etc., mas que escapam formidavelmente de tudo aquilo que define e dá valor à filosofia. Tá certo? Então, eu desejaria que os alunos desse curso, desde o início, entendessem isto. É claro que a preparação para o exercício filosófico exige uma quantidade de estudos enorme. Mas o principal não é da ordem dos estudos, o principal é da ordem, vamos dizer, da atitude psicológica, espiritual e moral que você vai ter perante tudo isso. E essa atitude só pode ser definida, vamos dizer, como da mais alta seriedade. A mais alta seriedade que é acessível ao ser humano é encarar os fatos e situações à luz daquilo que é definitivo, daquilo que é irrevogável, daquilo que não tem mais conserto e não tem mais volta. Isso que é a morte. Não tanto o fenômeno da morte em si mesmo, mas como o fato de que não a morte encarada apenas como um processo biológico, mas a morte encarada como
final das transformações, final do jogo. Não há mais um lance a ser dado. Não é possível mais corrigir nada ou voltar atrás no que quer que seja. Note bem que nós podemos viver na expectativa de que nos momentos finais da vida nós podemos mudar o sentido da coisa inteira. Por exemplo, no caso, na religião se relata o caso do arrependimento no leito de morte, tá certo? Mas arrepender-se no leito de morte é apenas garantir para você um lugarzinho na vida post-mortem. Não vai mudar retroativamente a sua vida nesta terra, tá certo? Então você sabe que o seu destino post-mortem não depende em você de absolutamente nada, tá certo? Mas a forma da sua vida terrestre depende. Mas a forma dessa vida terrestre depende de você na medida em que você a encare à luz do fato da morte e à luz do fato da vida após a morte. Tá certo? Não precisa nem acreditar em vida após a morte. Basta saber que você vai morrer e que nesse instante você adquirirá a sua forma definitiva e não será possível mais voltar atrás, corrigir erros, né? Recuperar elementos perdidos, etc, etc. Quer dizer, aquilo que foi, aquilo que não foi, não será jamais. Né? Então, uma verdadeira seriedade e sinceridade só é possível nesse nível, porque o resto é tudo futilidade. O resto, quando você está agindo não à luz e sob a inspiração deste conhecimento, dessa recordação, mas está agindo em função de expectativas do momento, essas expectativas são o quê? São a opinião dos outros, são os seus próprios desejos, ilusões, etc, etc. É a pressão, peer pressure, como eles chamam aqui, a pressão dos colegas, tá certo? É a pressão da família, é a pressão do emprego, é a pressão do patrão, é qualquer porcaria externa, perfeitamente transitória, tá certo? Por exemplo, quem quer que tenha uma família e tenha uma certa idade, ele percebe que ao longo da vida ele fez uma série de sacrifícios inúteis pela família. Se ele tiver sacrificado apenas a sua vaidade, a sua ambição, para favorecer mulher e filhos, tudo bem, mas às vezes ele sacrifica coisas preciosas, coisas espiritualmente preciosas em função da família, tá certo? E quando ele alcança uma certa idade, ele vê que fez isso, ele vê que não valeu a pena, evidentemente, vê que foi aquela concessão só serviu para corrompê-lo e para corromper a própria família, tá certo? Então, tudo o que nós estudarmos em filosofia será apenas futilidade, leviandade, frescura, se não for feito com este espírito. Qualquer coisa que você leia ou medite sobre filosofia tem que ser feita assim, vamos dizer, com a imagem da morte na sua frente. Ortega y Gasset falava das ideias dos náufragos. Ele dizia que só valem aquelas ideias que ainda têm alguma importância para os náufragos. Na hora que o sujeito está se afogando e que ele se agarra a uma tábua para não ser engolido pelas águas. Vamos dizer, quantas das ideias dele, quantas das crenças dele sobrevivem neste momento. Algumas sobrevivem, de certo, mas a maioria não. Tudo aquilo que teve importância num outro momento, né, de tudo aquilo que teve importância em outro momento, só uma fração muito pequena se conservará viva e atuante nesse momento. Se eu pudesse recomendar a vocês uma experiência que é particularmente educativa, nisso seria a experiência do risco de morte. Eu mesmo passei por isso mais de 30 vezes na minha vida, tá certo? E eu sei que isso é uma excelente peneira das suas ideias e dos seus interesses. Quer dizer, tudo aquilo que lhe parecia importante 2 minutos antes, cessa de ter importância naquele momento. Mas nem tudo perde. Tem alguma coisa que sobra. Tá certo? Então, por exemplo, a ideia, o George Benveniste dizia, o nosso problema não é, o risco que nós corremos não é o de morrer, mas é o de morrer como imbecis. Por exemplo, em todas as situações de perigo de morte que eu passei, não esta frase, provavelmente, mas a ideia dela,
voltava e voltava e voltava. Quer dizer, eu não posso morrer como um imbecil, eu não posso morrer como um covarde, eu não posso morrer como um bichinho, tá certo? Tem uma coisa que você tem que fazer que dignifica a sua vida no instante da morte. Bom, daí quando passou, você vê, epa, não morri, continua aqui. Mas aquilo que passou foi ganho, tá certo? Aquilo de certo modo se incorpora, né, na sua personalidade, né? Então, vamos dizer, o conjunto das suas experiências de risco de morte constitui um patrimônio para a vida subsequente e espero eu que sirva como um patrimônio no instante da morte verdadeira, porque todas essas situações de risco de morte, elas passaram até agora, mas eu acredito que vai ter uma algum dia que não vai passar, que eu vou terminar ali mesmo, aqui acabou minha carreira, tá certo? Então eu espero que neste momento tudo aquilo que eu aprendi nas situações anteriores possa se condensar e, de certo modo, ser de alguma utilidade naquele momento, né? Então, desses elementos antagônicos, vamos dizer, que nos corroem, nos dispersam, nos afastam da consciência. Note bem, quando eu digo dispersar, não é dispersar a sua concentração intelectual, não é disso que eu estou falando. É dispersar a sua concentração moral no propósito da sua vida. É fazer esquecer o propósito moral da sua vida, né? De todos estes elementos, vamos dizer, nós podemos fazer uma espécie de uma galeria de periculosidade, tá certo? Quer dizer, como, né, a delegacia tem os retratos dos bandidos mais procurados, tá certo? Então, dos bandidos mais perigosos, também nós podemos fazer aqui, botar uma galeria na nossa parede, dizer, olha, os inimigos são este. Tá certo? Então, se você ler os clássicos da educação cristã, certo? Da literatura moral cristã, você verá que, em geral, eles apontam, como Santo Agostinho, os primeiros padres da igreja, tal. Você verá que eles apontam como principal inimigo os seus desejos, especialmente o desejo de riquezas e de prazeres, tá certo? Porém, muito tempo transcorreu desde a época de Santo Agostinho, muitas coisas mudaram, tá certo? E as situações hoje que se impõem, vamos dizer, a um cidadão de classe média no meio urbano são muito diferentes daquelas que se ofereciam, vamos dizer, a um filho de nobre ou a um estudante, seja na antiguidade, seja na Idade Média, tá certo? Em primeiro lugar, vamos dizer, a pressão do meio social aumentou terrivelmente. Nós hoje não somos mais capazes de conceber a atmosfera de liberdade que essas pessoas desfrutavam na antiguidade, na Idade Média. Quer dizer, um estereótipo, né, que percorre a nossa cultura, e que acredita naquele mito crotiano de que a história da liberdade crescente, né, imagina que hoje nós temos liberdades civis, direitos civis, etc. Isso aqui os caras não tinham naquele tempo, então, que eles viviam oprimidos. E muito bem, esta liberdade crescente, ela reflete a história jurídica, não a história social. Juridicamente falando, nós conquistamos um monte de direitos. Não é isso? Mas o jurídico é apenas aquilo que vale nos tribunais, não é aquilo que decide a nossa conduta no dia a dia. O que decide a nossa conduta no dia a dia é, vamos dizer, a organização econômica da sociedade, a estrutura física das cidades onde nós vivemos. Você não pode esquecer que até uma certa época a maior parte das pessoas trabalhava em casa ou muito perto de casa. E hoje o sujeito pode ser obrigado. Por exemplo, eu me lembro quando eu era jovem que eu pensei em me tornar aluno da USP. A primeira vez que eu tomei um ônibus para ir para a USP, eu desisti imediatamente. Eu falei, bom, eu vou passar 1h30 nessa porcaria todos os dias. 1h30 para ir, outra 1h30 para voltar. E mais 5 horas ouvindo o cara falar besteira, somando tudo, falando, não, vai dar 8 horas. Não, isso aí não é possível, né? Então,
esse problema chamado trânsito, as pessoas não sabiam o que é isso, né? Então, você não é capaz de imaginar o sujeito saindo num cavalo ou num carro de boi, encontrando um congestionamento de cavalos e não conseguindo chegar no seu emprego, né? Seja no Império Romano, na Idade Média, essa situação é inconcebível. Quer dizer, o conjunto de pressões externas que caem sobre a nossa vida é hoje imensamente maior do que foi em qualquer época anterior. Quer dizer, nós podemos datar, vamos dizer, a organização moderna da sociedade, começa com, vamos dizer, como sociedade industrial. Hoje não estamos mais na sociedade industrial, já disse que é a sociedade de serviços, mas isso começa a se complicar, vamos dizer, a partir do século XVIII, fim do século XVIII, começo do século XIX, é chamada Revolução Industrial. Então, na mesma medida em que ela vai criando uma quantidade enorme de riquezas e uma disponibilidade de serviços que seria impensável em outras épocas, ela também vai criando um conjunto de pressões e exigências, tá certo? Que se qualquer, vamos dizer, camponês ou burguês da Idade Média visse isso, ele morreria de terror, de pensar que ele ia ter que viver sob esta pressão, né, o tempo todo. Em primeiro lugar, vamos dizer, a pressão dos horários. Nós esquecemos que, vamos dizer, durante muito tempo, só houve um horário rigoroso para os monges. Só os monges tinham horas certas para fazer as coisas. Tá certo? O horário de todos os outros era altamente flexível, né? Quer dizer, que hora, por exemplo, que o camponês tem que levantar para trabalhar no solo? Tá certo? Não é um horário preciso, isso aí varia conforme a época do ano e conforme as suas conveniências, tá certo? E se ele não quisesse levantar para trabalhar um dia, isso não ia fazer a menor diferença. Então, vamos dizer, a pressão dos horários não existia. Existia para os monges, mas era uma pressão de ordem disciplinar, moral, que lhes fazia bem e que eles desejavam. Não é isso? Então, o monge tinha que dormir pouco. Ele, digamos, ia dormir 10 horas da noite, quando era 3 horas da manhã, tinha que acordar, né, para rezar. Daí rezava, voltava a dormir um pouquinho, daí acordava para tomar o café da manhã, né? Antes de tomar o café da manhã, tinha que rezar mais 1 hora, e depois tinha... O dia era dividido em 5 etapas, e esses 5 horários eram, né, rigorosos. Então, quem desenvolveu a arte de medir o tempo foram os monges, e o fizeram para necessidades internas dos monastérios, que não eram necessidades de ordem prático-econômica, mas que eram ligadas à disciplina religiosa e moral. Para todos os demais seres humanos, você não tinha esta pressão dos horários. Não é isso? Hoje você sabe que uma desobediência ao relógio pode destruir a sua vida. Se você chega no emprego atrasado 5, 6, 7 vezes, você perdeu o emprego. Isso quer dizer, você pode não ter o que comer no mês que vem. Então, isto é uma pressão monstruosa e destrutiva que pesa sobre todos nós. Nós vivemos com medo do relógio. E esquecemos que isto é uma experiência nova na espécie humana. Nós imaginamos ingenuamente que isto é o destino humano. Eu digo, não, isso não é o destino humano. Isso é uma coisa inventada, apareceu num certo momento, tá certo? E se desfará em outro momento. Também, vamos dizer, esta separação rígida entre os momentos de trabalho e os momentos de lazer que nós temos hoje, ela não existia na maior parte do tempo, na maior parte das civilizações. Quer dizer, os dois elementos, o elemento de trabalho e o elemento lúdico, estavam tão, vamos dizer, indistintamente misturados, tá certo? Que não precisavam um dia específico, uma data específica, tá certo? Para os seus lazeres. Tá certo?
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.